Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? João, capítulo de número 7, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 7, quantos irmãos se identificam na referência bíblica, quero tornar pública a minha alegria, minha gratidão a Deus por este privilégio de estar aqui pela primeira vez para adorar a Jesus junto com esta igreja e também compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Deus em Cristo abençoe a direção deste trabalho, pastor Alessandro, sua família, seu ministério, a todos os companheiros de ministério, pregadores, que Deus continue abençoando a vida de todos em nome de Jesus. É uma alegria poder somar aqui nessa oportunidade. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. João, capítulo de número 7, nós faremos menção de alguns versículos. Eu gostaria que você me acompanhasse, amém? Leremos o versículo 1, versículo 10 ao 14, versículo 37 ao 39, que diz: E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom. E outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eu quero repetir a última parte deste versículo, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos o versículo 1 do capítulo 7, João, muito objetivamente, ele vai tecer todo o pano de fundo e o contexto deste capítulo, aonde ele vai dizer que Jesus, ele andava pela Galileia e ele já não queria mais andar pela Judeia. Sabemos nós que tanto a Galileia como a Judeia, ambos faziam parte do território de Israel. Nós vamos perceber que Jesus, ele vai dividir o seu ministério, a sua participação, dentre essas duas terras, esses dois territórios, a Galileia e a Judeia. Só que nós vamos perceber que apesar desses dois territórios estarem dentro de uma mesma nação, a reação que cada um vai ter concernente ao ministério de Jesus vai ser diferente uma da outra, porque na Galileia, enquanto Jesus ele tinha uma porta aberta, ele era aceito, ele era desejado, na Galileia era diferente, porque na Galileia as portas estavam fechadas para ele, eles já não abraçavam tanto o ministério de Jesus, como os galileus abraçavam na terra da Galileia. E quando o texto está nos falando aqui acerca de Jesus andar, e Jesus não querer andar, a Bíblia não está se limitando a falar o movimento que você dá por passos, mas a Bíblia está falando acerca da manifestação de Jesus nestes determinados lugares. Perceba
que na Galileia eles querem ver um Cristo vivo. Na Galileia eles querem ver um Jesus pregando. Na Galileia eles querem ver um Jesus expulsando demônios. Na Galileia eles querem ver Jesus cumprir o seu ministério. Mas na Judeia eles estão querendo matar Jesus. Eles estão querendo inibir Jesus. Eles estão querendo calar a voz de Jesus. E o texto está dizendo que Jesus não queria mais. Perceba que a Bíblia está falando de vontade. A Bíblia está falando de sentimento. Imagina o que é Jesus não ter mais o prazer de se manifestar em um determinado lugar. Imagina o que é Jesus não querer mais pregar em um determinado lugar. Porque Jesus entendeu que o missionário não é em todas as portas que vão se abrir para ele, não é em todos os lugares que ele vai ser bem aceito, mas enquanto em uma Judeia não estão querendo ouvir a palavra que sai da boca dele, tem uma porta aberta na Galileia que está dizendo: Jesus, aqui o Senhor tem liberdade para pregar, aqui o Senhor tem liberdade para operar milagres. Jesus, ele andava entre os galileus, porque os galileus queriam vê-lo vivo, e ele não andava entre os judeus, porque os judeus queriam vê-lo morto. E se tem uma coisa que Jesus se agrada, é de se manifestar aonde a presença dele é desejada, porque se em um território não estão querendo a presença dele, ele não faz questão de ir até lá, mas aonde tem um povo galileu dizendo: Jesus, aqui o Senhor é bem-vindo, aqui o Senhor é desejado, ele se faz presente no meio e opera maravilhas. Perceba que Jesus, ele não vai andar com quem queria vê-lo morto, mas ele vai andar com quem queria vê-lo vivo, porque o problema de muita gente, que ele até quer ser um crente vivo, mas anda com gente morta. Como assim, Gustavo? Tem gente que até quer servir a Deus, mas anda com quem não quer servir a Deus. Tem gente que até quer buscar a Deus, mas caminha com quem não está no mesmo propósito. E o profeta Amós, ele vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aqui vai um conselho para a tua vida. Se você quer ser vivo, anda com quem está vivo. Se você quer orar, anda com quem ora. Se você quer jejuar, anda com quem jejua. Se você quer consagrar, anda com quem consagra. Mas não morre, não para, continua, porque tem um povo na Galileia precisando ouvir a tua voz. Quando nós mergulhamos dentro desta temática, nas páginas seletivas do Evangelho, nós vamos perceber que Jesus, quando ele é crucificado e morto, aonde? Na Judeia. Aonde? Pode abaixar um pouco o fundo musical. Aonde? Entre os judeus. A Bíblia diz que ele é crucificado. Eles tiram o corpo de Jesus e colocam ele na sepultura. E o texto diz que a preocupação das autoridades, ela era tão grande que eles vão colocar soldados romanos ao redor da sepultura, para que não viesse a acontecer dos seus discípulos irem até lá, tirar a pedra e furtar o corpo de Jesus de lá. Só que a pedra não pôde segurar Jesus, a sepultura não pôde segurar Jesus, a morte não conseguiu segurar Jesus. Ele ressuscitou, e quando ele ressuscita, a Bíblia diz que os soldados romanos, Mateus 28:11, cuja epígrafe do texto diz: a mentira dos judeus. Por que a mentira dos judeus? Você vai entender. A Bíblia diz que eles vão fazer uma reunião e dizer: olha, nós nos lembramos que quando ele ainda estava vivo, ele dizia que ele até morreria, mas que ao terceiro
terceiro dia ele ressuscitaria, e verdadeiramente ele ressuscitou. Nós não conseguimos segurar ele morto, nós não conseguimos segurar a pedra quando ele ressuscitou. As autoridades ficaram preocupadas com isso e disseram: a gente não pode assumir que Jesus ressuscitou, porque senão isso vai atrair muitos seguidores para ele, isso pode trazer o nosso império à falência. Então vamos fazer uma coisa: tome essa certa quantia em dinheiro e vocês vão dizer que ele não ressuscitou, mas que durante a noite os seus discípulos vieram até a sepultura e tiraram o corpo de Jesus de lá. Aí os soldados romanos recebem aquela quantia em dinheiro, porque os soldados romanos é do tipo de gente que vende a sua mensagem, que vende a sua voz. Aí já que o sistema estava pagando, eles vão começar a dizer: Jesus está morto, Jesus não ressuscitou. Durante a noite os seus discípulos foram à sepultura e tiraram o seu corpo de lá. Essa era a mentira dos judeus, mas qual é a verdade dos galileus? Não foi a gente que tirou Jesus da sepultura, mas foi Jesus que tirou a gente da sepultura em que nós estávamos. Gustavo, como assim? Efésios capítulo 2 versículo 1: ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ah não, você não pegou não. A gente estava dentro de uma sepultura, acorrentado pelo pecado, acorrentado na cocaína, acorrentado no alcoolismo, mas Jesus chegou na nossa sepultura e falou: Davi, vem para fora, Natanael, vem para fora e vem viver uma nova vida na minha presença. Só quem ele ressuscitou, levanta a mão. Tem algum vivo aqui hoje? Eu não sei há quanto dia você está nessa sepultura, se é um dia, se é 2 dias, se é 3 dias, se é 4 dias, mas ele te chama pelo teu nome e diz: vem viver, vem viver, vem. Os soldados romanos recebem aquela quantia em dinheiro e começam a dizer: Jesus está morto. Aí em Atos capítulo 1 versículo 8, Jesus reúne os soldados dele e disse: os soldados romanos receberam dinheiro para falar que eu estou morto, mas eu vou colocar uma dinamite dentro de vocês, para vocês falarem que eu estou vivo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí Atos capítulo 2, eles estão orando reunidos dentro de um cenáculo. De repente um vento vai soprar naquela casa, e o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Ele sai de dentro daquele cenáculo marchando, dizendo: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ele não está naquela sepultura, ele não está morto mais. Aí a Bíblia diz que os judeus que estavam em Jerusalém vão olhar: não são todos esses homens galileus, é porque Galileu tem intimidade com ele, é porque Galileu sabe que ele até morreu, mas ele ressuscitou. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar a autoridade, para você sair dentro deste ginásio falando para o mundo ouvir: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. O texto diz que estava próximo à festa dos tabernáculos, e os irmãos de Jesus vai dizer: sobe para Jerusalém e opera lá os sinais que o Senhor opera aqui. Jesus vai dizer: sobem vocês primeiro, eu fico aqui, e quando chegar o meu tempo eu subo. A Bíblia diz que começa então a se aglomerar uma multidão naquela que era uma das 3 principais festas de Jerusalém, e havia uma expectativa muito grande naquela festa,
Só que o versículo 10 diz que os irmãos de Jesus sobem e Jesus fica. Estão indo para a festa sem Jesus. E quando chega na festa, a Bíblia diz que uma grande pergunta vai começar a ser feita de um para o outro: aonde está ele? Um chegava para o outro, se fosse hoje, se dizia: pastor Alessandro, você viu Jesus por aí na festa? Já viu ele curar alguém? Já viu ele libertar alguém? A resposta seria oníssua: eu ainda não vi Jesus na festa. Só que o versículo 10 diz que Jesus sobe para a festa, mas não manifestamente, mas como em oculto. Diga para alguém que está do teu lado: Jesus veio para a festa. Jesus está na festa. Só que o problema é que ele não se manifesta, ele não cura, ele não batiza, ele não liberta, ele não faz milagre, ele não prega. Aí cantor canta, pregador prega. Cadê Jesus? Porque não adianta ter pregador famoso se não tiver Jesus. Não adianta ter cantor de renome se ele não estiver na festa, porque o convidado de honra aqui nessa noite ainda continua sendo Jesus. Jesus, se isso é verdade, adora ele. Se isso é verdade, convida a presença. Aí o texto diz que se divide duas multidões na festa. Uma multidão vai começar a dizer: ele é bom. Uma outra multidão vai dizer: não, ele está enganando o povo. Jesus está lá em silêncio. Aí do outro lado tem alguém dizendo: rapaz, Jesus é bom. Do outro lado tem alguém dizendo: rapaz, você está sendo enganado, para com esse negócio. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus não está curando, não está operando milagre, mas tem alguém que veio para a festa dizendo: Jesus é bom. Não, rapaz, dá um beckzinho que você vai ver como a maconha é boa. A maconha pode ser bom, mas Jesus é melhor. Não, rapaz, é só uma. Dá só um tequinho para você ver como é que é bom. A cocaína pode até ser bom, mas quem já experimentou da presença dele sabe que Jesus é melhor. Aleluia. Perceba que enquanto ele não está fazendo nada, tem um povo murmurando, tem um povo reclamando, mas também tem um povo que vem para a festa, que ainda que ele não cure, ainda que ele não batize, ainda que ele não faça milagre, está dizendo: Jesus é bom, eu amo ele, eu adoro ele, eu vivo na presença dele, e eu não troco ele por nada. De qual tipo da multidão você faz parte? E o texto vai dizer que no meio dessa confusão toda, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Por quê? Porque eu li no versículo 1 que os judeus procuravam a morte de Jesus. Então eles entenderam: se a gente falar de Jesus, a gente fica mal na parada. Se a gente falar de Jesus na escola, eles não vão querer a nossa amizade. Se a gente falar de Jesus no nosso trabalho, rapaz, o povo não vai querer contar piada mais pra gente não. Bateu medo. Só que o versículo 14 diz: meu Deus do céu, ninguém quer falar dele no ambiente, Davi. Jesus se coloca de pé no templo, e o texto diz que ele mesmo ensinava. Porque se alguém não quer falar dele no ambiente, sem falar ele não fica, sem se revelar ele não fica, sem ganhar alma ele não fica, sem salvar vida ele não fica. Se for preciso ele faz o dedo descer e escrever na parede do palácio. Se for preciso ele usa jumenta, se for preciso ele faz a pedra clamar. Mas eu quero acreditar que nessa noite o medo vai cair por terra, e você vai sair daqui de dentro dizendo: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. E
quando ele fala é diferente, é ou não é? Aí os fariseus vão mandar servidores para prender Jesus, só que quando ele chega perto dele, eles vão ouvir Jesus falar. Aí eles não conseguem prender Jesus. Aí quando eles voltam para dar notícia para os fariseus, eles vão dizer: cadê o homem? Vocês não foram prender ele? Aí alguém vai dizer assim: a gente nunca ouviu alguém falar com tanta autoridade. Quando ele fala é diferente, é ou não é? Quando ele fala é diferente. Quando ele fala o mar se abre, quando ele fala a terra para, quando ele fala o vento aquieta, quando ele fala o cego vê, quando ele fala o surdo ouve, quando ele fala o mudo fala, quando ele fala o paralítico anda, quando ele fala é diferente. A voz dele está ecoando na tua alma dizendo: eu estou no controle da situação, santo, eu estou no controle da situação, santa, escuta a minha voz. Para me encerrar, o texto diz: no último dia. Pastor, ele deixou para o último dia hoje, o grande dia da festa. Jesus se coloca de pé no templo e diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Que sede é essa? Porque havia uma cerimônia onde eles pegavam um jarro de ouro e ao tanque de Siloé, pegava água e derramava sobre o altar. Aí Jesus não chega com jarro não, ele falou: porque a escritura diz que aquele que crê em mim, rios de água viva correrão no seu ventre. Essa sede que ele está falando, Coca-Cola não sacia. Essa sede que ele está falando, água mineral não sacia. Essa sede que ele está falando, Skol não sacia. Essa sede que Jesus está falando, você pode tomar o que for, não sacia. O salmista no Salmo 42 vai explicar: como o ser humano brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de Deus, vírgula, do Deus vivo. Por que Deus vivo? Porque Deus morto também não sacia a sede de ninguém. Baal não sacia a sede de ninguém. Astarote não sacia a sede de ninguém. Dagom não sacia a sede de ninguém. Mas Jesus disse: tem sede? Toma da água da vida. Tem sede? Toma da água da viva. Tem sede? O texto encerra dizendo: ele dizia isso do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Está entendendo por que é que tem gente que não recebe? Está entendendo por que é que tem gente que não, oh meu Deus do céu? É porque tem uma condição para o Espírito descer. Ele não desce na vida de quem não dá glória. Ele não desce na vida de quem não adora. Ele não desce na vida de quem dá lugar só quando está com o microfone na mão. Ele não desce na vida de quem está competindo. Ele só desce na vida de quem glorifica. Na vida de quem glorifica. Quem vem glorificar, fica de pé. Fica de pé. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Porque a Bíblia me permite dizer: aonde ele é glorificado, ele renova. Aonde Jesus é glorificado, ele batiza. Aonde Jesus é glorificado, ele cura. Aonde Jesus é glorificado, ele enche, ele enche, ele enche. Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Então glorifique. Ele é baracanda raia. Tá com sede, tá? Tá com sede de renovo? É? Tá com sede de batismo? A fonte está jorrando. A fonte está jorrando.
dessa água, bebe. Bebe dessa água, bebe. Quem tá sentindo o som, vai dando glória aí. Hoje eu quero bailar como bailou Davi. Quem tá sentindo o som, vai dando glória aí. Hoje eu quero dançar como dançou Davi. Oh glória! Quem tá sentindo o som, vai dando glória aí. Hoje eu quero bailar como bailou Davi. Quem tá sentindo o som, vai dando glória aí. Quem tá sentindo o som, vai dando glória aí. Quem tá sentindo o som, vai dando glória aí. Hoje eu quero bailar como bailou Davi. Quem tá sentindo o som, vai dando glória.